Bem, vamos voltar a falar de eleições presidenciais, porque em busca de votos de eleitores do Nordeste, Jair Bolsonaro elevou o tom ao discursar para os apoiadores no Recife. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Daniel Lian, que vai trazer os detalhes para a gente dessa fala de Jair Bolsonaro. Lian, o ex-presidente Lula, mais uma vez, foi o alvo, não foi? Foi sim, Daniel. Foi o alvo novamente do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi, aliás, muito contundente e duro durante a sua fala. Ele destacou que, se dependesse do voto apenas de criminosos, especialmente de presidiários, que Lula teria sido eleito já no primeiro turno. Se dependesse do voto apenas dos prisioneiros no Brasil, ele teria ganho disparado no primeiro turno. Ele vai voltar para a cadeia assim. O presidente da República mandou mais um recado e também sobre a questão da segurança. Ele disse que a nova legislatura, o novo Congresso Nacional, com esta formação que vem pela frente, ele diz que, se caso reeleito, seguirá em frente com uma ideia que já encampa há muito tempo e vai colocar o dedo na ferida em relação à maioridade penal. O Congresso eleito atualmente foi muito mais para o centro-direita. Então, pautas como redução da maioridade penal, obviamente, caso seja reeleito, nós implementaremos e podemos dizer sim, que temos muita chance de aprovar a redução da maioridade penal. Então, a molecada que rouba celular para tomar cervejinha, vai acabar essa mamata. Pelas informações, Daniel Lian, e seguindo com as agendas dos candidatos à presidência da República, em Sergipe, Lula do PT destacou os indicadores econômicos do país. E entre outros pontos, o petista falou sobre o crescimento do PIB. Ou você veio, o PIB cresceu. Quando o PIB só tem sentido essa informação se esse crescimento for repartido com o povo. Porque se o PIB cresce e só o patrão fica com o crescimento, o que ganha o povo? Nada. Então é preciso que esse PIB cresça e seja repartido. Por isso que a gente dava inflação e reajustava o salário mínimo de acordo com o PIB dos últimos 2 anos. E no discurso, Lula também falou sobre a ideia de criar mais benefícios para os micro e pequenos empreendedores. Vou criar política de incentivo ao micro e pequeno empreendedor. Se vocês quiserem empreender alguma coisa, vocês vão ter crédito no banco para que vocês comecem a empreender. E o governo tem que ser indutor disso. O governo tem que dar um crédito de confiança na sociedade que quer investir. Você pode criar um fundo garantidor. Você pode criar um fundo garantidor. Se uma mulher quiser pegar 50 mil reais para montar alguma coisa na casa dela, ela tem que ter financiamento. E a gente cria um fundo garantidor que, se porventura ela não pagar, esse fundo cobre. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan a respeito dessas propostas defendidas pelos candidatos à presidência da República. Agora, Miguel Daúde, questiono a você a respeito dessas propostas apresentadas pelo candidato do PT, Lula. 2 chamam a atenção pela proximidade de propostas que foram feitas no primeiro turno, na campanha, pelo ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, que é essa ajuda, aos endividados brasileiros e também aos pequenos e microempreendedores. Há essa semelhança ou, embora sejam propostas parecidas, são diferentes? Sim, tem sim uma semelhança, porque o partido do Ciro Gomes fez uma exigência para que se mantivesse algumas dessas propostas. Mas eu gostaria de abordar tecnicamente essa proposta do Lula. Quando ele diz que o PIB só cresce quando ele tem que dividir com as pessoas, esse discurso é velho.
Eu me lembro, na época lá, né, Delfim Neto dizia, não vamos esperar o bolo crescer para dividir. Quer dizer, na realidade, isso mostra um desconhecimento da economia, porque o PIB crescendo, ele irradia o crescimento. Ele gera mais riqueza gera mais consumo, mais um consumo gera emprego. Ele sabe disso, então ele coloca de imediato essa posição. A proposta do Ciro Gomes, que ele fala de perdoar a dívida, de dar crédito, tudo, ele tem uma ideia impraticável, impossível, que não é factível. Ou seja, eu vou pegar o dinheiro da minha reserva, né, internacional, que está lá com juros negativos, nós estamos pagando sobre isso, e vou transformar em crédito e vou fazer um fundo garantidor para essas dívidas. Isso é impossível de ser feito. A minha pergunta à deputada, na questão do orçamento, ela é uma coisa importante. Eu gostaria de saber como é que nós vamos administrar o Brasil no momento em que nós estamos, seja Bolsonaro ou seja Lula. Então, essa proposta do ex-presidente Lula não tem nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade de ser factível da nossa circunstância, a não ser que ele transgrida algum princípio essencial da nossa economia. Tá certo, Cris. Grêmio e mais destaques da agenda de Jair Bolsonaro no Nordeste. Durante um comício, ele criticou, subiu o tom, falou de Lula e também, ao final, naquela conversa informal com os jornalistas, ele voltou a defender a redução da maioridade penal. Diz que, inclusive, pode ser que esse projeto avance em um próximo mandato. Você vê espaço na agenda do Legislativo, em meio a tantas reformas, para tratar desse tema? Vejo espaço sim, Daniel, porque esse governo conseguiu números expressivos de redução de criminalidade, dando mais espaço, mais funções para a Polícia Rodoviária Federal, mais estrutura para a Polícia Federal, estimulando também que os governos estaduais colocassem suas polícias com condições de combater o crime, enquanto o projeto oposto, o projeto do ex-presidente Lula, ia passar a mão na cabeça de bandido, ignorar a vítima e permitir que o coitadinho do moleque lá de 17 anos, né, tão sem noção do que está fazendo, ele só matou na hora de roubar um celular porque ele queria tomar uma cervejinha. Então, umas falas completamente inaceitáveis. O presidente faz bem de lembrar isso quando está diante do eleitor, para relembrar que a gente não está escolhendo entre um bandido descondenado, um corrupto descondenado, lavador de dinheiro descondenado, e alguém que está no governo aí com um monte de acusações sendo feitas e nunca confirmadas, e gente com nojinho de olhar para essa candidatura porque não gosta de algumas falas do presidente, acha ele pouco polido, indelicado. Não é isso que a gente está escolhendo. A gente está escolhendo o projeto de valorizar bandido ou de olhar para a vítima, de criminalizar policial ou de valorizar policial. E aqui nessa questão da maioridade, que é uma discussão muito antiga, tem toda uma questão de, veja, enaltecem o jovem de 16 anos como se ele tivesse plena capacidade de escolher o próximo presidente da República, mesmo que ele não tenha vivido na era Lula e possa avaliar como foi aquele governo corrupto. Mas ele pode votar agora, e foi inclusive induzido e doutrinado para votar no corrupto que está querendo voltar à cena do crime. Mas ele não tem a menor condição de saber o que está fazendo quando ele pega numa arma para assaltar um outro jovem e roubar o celular. Então não é bem assim. Essa discussão precisa sim ser levada a cabo pelos nossos representantes, e com um Congresso mais conservador, mais de direita, eu não tenho dúvida que em algum momento isso vai sim entrar no debate.